Ai, ai, ai. Como é boa essa câmera frontal, né? Oh, puxa, como é que eu coloquei antes? Me esqueci. Tá. Eu tava aqui pensando sobre umas questões filosóficas muito assustadoras, mas não tem como fugir disso, sabe? Enfim, como eu já tinha comentado outras vezes, do que eu vejo, do que eu estudo, do que eu converso, debate, argumento, reflexão sobre filosofia, teologia, etc, tal, física, que, por exemplo, pelo universo ser material, tem número, tem tamanho, tem tudo, e a própria vida na nossa parte corporal está inserida nessa lógica, nessa realidade material. Tem uma poeirinha voando aqui, só tirei assim a poeirinha voando. Pela nossa vida está inserida nessa lógica material, essa lógica física mesmo. Bom, vai chegar um momento que o universo vai estar... Bom, como é que eu vou dizer assim? Pelo que se percebe observando as estrelas, constelações, o que nós entendemos de física quântica, micro e macro, a física quântica micro, a física geral é mais macro. A micro quântica e a macro geral, o universo, ele vai chegar um momento que ele vai estar tudo colidido, sabe? Vai tudo meio que acabar, mas claro que são milhões, bilhões de anos. Porque teve lá o Big Bang, a origem do universo, que não contradiz Deus, porque Deus é o único incriado. Então o universo foi criado, tem início, meio e fim. É natural isso, que o universo tenha início, meio e fim. Enfim, continuando o raciocínio, o universo tem início, meio e fim. Vai chegar um momento que vai estar tudo acabado, porque não vai ter mais o que fazer. O universo, ele vai entrar num momento que vai chegar numa hora que as estrelas já fundiram tudo que tinha para fundir e explodiram. Porque sabe, né, os metais pesados são feitos no núcleo das estrelas. Então, desde a origem do universo, já tiveram 3 ou 4 gerações de estrelas. Então, tem estrelas que tem um tamanho nem muito grande nem muito pequeno, que se formaram logo depois ali de alguns bilhões de anos do universo. Tem 14 bilhões e meio de anos o universo, aproximadamente. Então tem estrelas que estão desde os 1 bilhão, 3 bilhões de anos até agora e recém estão morrendo. Tem outras que já morreram 3, 4 vezes, que tinha estrela que morre, explode, aí o resto vem outra estrela, explode, morre, vem outra estrela, explode, morre, vem outra estrela do resto, mas vai sobrando o núcleo rochoso, que se tornam planetas futuramente. É o que é a especulação do sistema solar. Que aqui tinha alguma estrela que explodiu, e aí o núcleo dela se espalhou, e o resto da estrela, os restos dos gases que ainda dava para ser uma nova estrela, se formaram uma nova estrela, também com metal no núcleo. E aí a nova estrela com metal no núcleo, gases, e o resto que explodiu, os metais e gases viraram planetas. Então, metais e gases e material, planetas, estrelas, enfim. E também tem buraco negro, mas sendo por buraco negro ou sendo por estrela que explode, uma hora esse tipo de universo vai estar muito acabado, sabe? Não vai ter mais o que acontecer. E tem matéria escura e vários mistérios. Então, o universo vai acabar num ponto que já vai ter tudo acontecido e vai estar tudo acabado, já vai acontecer tudo, sabe? Tudo que era possível explodir e se modificar vai acontecer no universo, o universo vai acabar. Bom, isso é uma coisa muito para bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, e isso não importa. Daqui a 1 milhão de anos, a diferença vai ser bem pequenininha.
Então, 1 milhão de anos é muito tempo para a humanidade, mas para o universo vai ser pouquinho. Enfim, então, esse problema não é tão estranho. Agora, o que é estranho é se tu perceber, por exemplo, a vida. Sendo a vida a questão biológica. A vida não é só coisa bonita. Tem planta, tem os animais, tem os fungos, né? Os filos, os reinos, os não sei o quê, mas isso são nomenclaturas que o homem cria para organizar. E tá certo, criar essas nomenclaturas para organizar o mundo, sabendo que nós estamos restritos na natureza, na sociedade. Mas a vida, olha só, tem formas de vidas que sobrevivem destruindo sistematicamente outras formas de vida. E aí as coisas vão se equilibrando. O ser humano é o único ser até hoje que tem consciência da vida como um todo, da sua própria vida, da vida da sua espécie, de tudo. Na média geral, o ser humano tem consciência dessas coisas. Na média geral, claro, não são todas as pessoas, né? Mas na média geral, o ser humano tem consciência dessas coisas. E a vida tem vermes, tem parasitas, tem plantas, tem animais bons e ruins, tem o ser humano, tal. Agora, toda forma de vida ela vai competindo com outras formas de vida, se ajudando ou se matando. Competir pode ser no bom sentido ou no mau sentido de se matar. Então a vida é uma coisa muito estranha. A questão biológica e a questão espiritual também, porque assim, a questão espiritual, tu vai viver para sempre. Vai viver para sempre, ou aqui na terra ou no céu. Ah, eu tô aqui no paraíso há 1 milhão de anos, que maravilha. Eu tô aqui há 10 milhões de anos. Então, é claro que eu não tô com opinião formada, eu só tô refletindo e é pouco tempo para expressar, sabe? E são coisas que vão existir comigo vivo ou morto, se é que tem vida ou morte, não sei. Mas são questões que não foi eu que criei, eu só estou debatendo, só estou explicando, tentando entender, buscando entender. Assim, ó. Se viver para sempre é estranho. Você vive para sempre, estou aqui há milhões de anos vivendo. É estranho viver para sempre, o que eu vou fazer para sempre? Eu já construí casa, eu já fiz empresa, eu já fiz tudo isso. Ah, mas a vida vai se renovando, vão nascendo novas pessoas que tem que fazer desde o início, novas pessoas. Tá, mas por quê? O que é isso? O que significa isso? Se é aqui na Terra, ou no paraíso, ou no inferno, ou no purgatório, para mim purgatório ou paraíso tá bom já. Purgatório ou paraíso já tá bom. Mas enfim, nasce gente nova e a vida vai indo e morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Então, que estranho viver para sempre. E morrer também é estranho. Morrer também é estranho. Sabe, é tudo estranho. Viver para sempre é estranho. E morrer também é estranho. Então, provavelmente a resposta é que não é nenhum nem outro. Não é nem morte e nem vida. Eu não consigo expressar essas coisas. Eu ia fazer um vídeo rápido e agora tá com 9 minutos. Assim, ó. Viver para sempre é estranho. Morrer também é estranho. Eu não consigo falar o que eu ia falar. Não sei. Não sei. Isso aí são mistérios mágicos. São mistérios... Eu tava olhando a notificação. São mistérios que, à medida que nós vamos entendendo, nós não entendemos. Aliás, nós entendemos que nós não entendemos e que... Tá, Tá. A parte material tem início, meio e fim. Maravilha. A vida humana aqui na Terra tem início, meio e fim, e depois nós não sabemos.
Agora, quantas vezes nós... Enfim, a vida, ela é assim mesmo. Soltando foguete. Tinha jogo hoje, né? Jogo, pessoal soltando foguete por causa do jogo. Enfim, a pessoa nasce, vive, morre. Depois vai para outro lugar. E sobre a vida da própria pessoa. Quantas vezes nós morremos e renascemos em própria vida? Nós morremos e nascemos de novo. Somos várias pessoas ao longo da vida, né? Nós temos uma mudança muito grande quando nós somos bebês, crianças, adolescente, jovem adulto, adulto, idoso. Então são várias etapas e fases da vida. E ao mesmo tempo nós somos a mesma pessoa. Nós somos ao mesmo tempo a mesma pessoa que vai se modificando ao longo do tempo. E outra coisa, e a questão da memória. E se nós perdemos a memória, e se por acaso a gente vivia em outra dimensão antes? Eu não acredito que exista outra dimensão com uma cópia nossa. Isso é uma imbecilidade, isso é uma coisa de gente estúpida. Ai, existe uma outra dimensão com um universo paralelo, com uma cópia sua que teve uma decisão diferente de emprego ou de estudo, e aí existe um outro universo com outro você, mas é outra consciência que não é você. Isso é ridículo, isso é uma baboseira, isso é uma piada. Outra dimensão paralela com um você alternativo, isso não existe. Agora, até com certeza podem existir outras dimensões, mas não existe outro você lá. Um você alternativo em outra dimensão não existe. O que existe é uma outra dimensão com outras coisas totalmente diferentes. E se nós tivermos uma vida em outra dimensão totalmente diferente, uma dimensão meio que espiritual, e nós não lembramos dessa memória, pois é, não tem como saber. Agora, a questão da vida, muito interessante. Deus pode fazer você sumir. E você não sabe que você existe, porque a nossa identidade ela pode ser dissolvida. Não sei como isso funciona, mas é uma coisa muito misteriosa. Por exemplo, se o seu cérebro for destruído pela metade e depois ele for reconstruído, você vai se lembrar quando o teu cérebro estava destruído pela metade, ou vai se lembrar um intervalo de tempo quando o seu cérebro estava 100% saudável e agora que o seu cérebro está 100% saudável? E aquela memória apagada de quando o seu cérebro estava parcialmente destruído não existe mais. A memória ficou memória do cérebro bom aqui, do cérebro bom aqui, e o meio que estava destruído não lembra mais, só lembra da parte boa do início e do fim. Pode ser também, não sei. Aqui a questão é o seguinte: o cérebro ele é uma máquina biológica que reproduz a consciência que nós não sabemos de onde vem. E todo mundo sabe só da sua consciência e nós deduzimos que o outro também tem consciência. A consciência humana nunca vai ser provada por outra pessoa, apenas deduzida. Eu sei e que eu tenho consciência. Ali uma pessoa igual a mim e tal, deduzo que ela também deve ter consciência. Nós vemos apenas a inteligência da outra pessoa. A consciência é a autoconsciência. Então nós temos consciência de nós mesmos e as outras pessoas nós deduzimos. E essa questão da vida, sobre o paraíso, sobre o inferno, são as consequências. As consequências das nossas ações, né? As consequências de ações boas ou de ações ruins, né? Enfim, é um mistério isso. Se morre, morreu. Se vive, vive. E sempre lembre-se do princípio criador. Você não escolheu existir. Se você ficar angustiado, morre, não faz sentido. Viver não faz sentido. Morrer não faz sentido. Viver não faz sentido. Viver o que é viver? Viver para viver. Viver para viver. Tem que fazer o bem para os outros. Eu faço o bem para ele, para fazer o bem para mim. E a gente vive sempre no bem. E o que é isso? O que é o bem? O que é o mal? O que é isso? O que é a vida? O que é a morte? Não sei. Só sei que antes de eu existir, foi alguém que me criou. Antes do universo existir, era outra coisa. E as coisas são o que são. É o que é. É o que é. Entendeu?
que eu ia falar mais? Ah, sim. Que antes de eu existir, ou de eu escolher alguma coisa, porque nós não escolhemos existir. E mesmo assim nós podemos criar outra pessoa e botar outra pessoa no mundo. Mas nós não criamos a consciência daquela pessoa, veio de outro lugar. Mesmo se o ateu disser, foi os seus pais que criaram você, não foi Deus, foram os seus pais. Tá bom. E aí os meus pais foram criados pelos meus pais, que foram criados pelos meus avós, e cada um pelo seu pai. E aí era um hominídeo, que era um australopithecus, que era não sei o quê, que era isso, que era aquilo, que era um pequeno mamífero, que era não sei o quê, que era um peixe, que veio de uma bactéria, que era na água. Tá, mas de qualquer jeito alguém criou a vida original. Então, no final da conta não importa se Deus criou a bactéria, o ser vivo, o aminoácido, sei lá, inicial da vida, ou se ele nos criou agora. Dá na mesma. A verdade é que Deus criou tudo, desde o início. As bactérias, os aminoácidos, os australopithecus, os peixes, não sei o quê. E também a nossa consciência que vem de algum lugar. A consciência que vem de algum lugar e se manifesta através do cérebro. Então, não importa se vai viver ou se vai morrer. Tem coisas que não dependem de nós. E graças a Deus que não dependem de nós. Tá? Eu ia falar outra coisa, mas eu não lembro agora. Mas é sobre esse assunto. Eu estou devendo para vocês, para o pessoal, uma explicação mais geral sobre isso. Que bagunça os meus papéis. Que bagunça. Isso aqui tem uma bagunça aqui. Aqui. Os livros que eu estou escrevendo. Coisas que eu estou escrevendo. Escrevendo meio que tudo junto, sabe? Vai rabiscando, vai fazendo, vai anotando. Livros sobre o mercado. Famílias, amigos, propriedades, a legitimidade dos estados e dos governos, pensamentos sobre Deus, reflexões sobre a vida, sobre o tempo, a questão material, o dever moral, o que deve ou não, mas isso já existe na filosofia. O que é o dever moral? O que deve ou não ser feito? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? É o dever moral. As governanças e suas legitimidades, mas aqui eu já falei, aqui está repetindo o título que eu tenho que escolher um título. Não ao progresso, sim à prosperidade, dizendo que a sociedade não é uma equação de matemática, que começou nas cavernas, aí a antiguidade, aí a Idade Média, aí o futurismo, aí tudo igual, aí dominaram a galáxia. Isso aí é ridículo. Essa ideia idiota que é como se fosse pré-determinado, isso é uma bobagem. A humanidade várias vezes já enriqueceu, empobreceu, porque é assim, né? Infelizmente, as pessoas demoram para perceber o pensamento geral. Aí, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Vamos entender a sociedade, vamos entender o que as pessoas estão fazendo, o que eu estou fazendo, que tipo de comércio é esse? E a questão da agricultura, a questão das indústrias, as famílias, os patriarcados, as governanças. Peraí, não vamos flertar com uma ditadura, um governo grande, porque a sociedade enriquece através do livre comércio. E depois de séculos e séculos de livre comércio, sempre vem alguém querendo dar o próximo passo, que é uma ditadura que controla tudo igualmente, e aí dá errado e todo mundo volta a ficar pobre. Então tem que entender isso. O que está acontecendo? Pera aí. Vamos fazer comércio, vamos enriquecer tudo, aí depois o Estado vem e rouba tudo? Algum tipo de governo maluco? Não, para com isso. Cada coisa na sua hora. E não adianta dizer que o próximo passo é o socialismo. Cada coisa na sua hora, não no sentido de que vamos primeiro deixar comercializar e depois vamos controlar tudo, porque eu digo cada coisa na sua hora no sentido de, na verdade, cada coisa no seu lugar.
Não é cada coisa na sua hora, e sim cada coisa no seu lugar. Porque o pessoal da esquerda diz que tem que esperar a hora certa para o mercado se desenvolver para implementar o socialismo. Mas isso está errado. Não é questão de cada coisa na sua hora, e sim cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Não dá para misturar. Não vem com essa conversa desse tipo de socialismo maluco, porque se é socialismo ou fascismo ou qualquer outro nome, essa ideia de vamos controlar a sociedade para o bem, vamos criar a moeda estatal obrigatória para desenvolver a infraestrutura. Isso é ridículo. Vamos escravizar todo mundo pela moeda estatal, porque aí todo mundo vai ter um senso comum, blá 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 blá. Isso é ridículo, isso é uma bobagem. Primeiro que é errado, isso não vai ajudar a infraestrutura. Segundo que é imoral. Criar uma moeda estatal obrigatória, isso é uma merda. Isso é um maniqueísmo bobinho de achar que sabem o futuro. Isso é ridículo. Moeda estatal é uma bosta. Parem de manipular a sociedade. Tá? Deixa a moeda livre. Essa ideia de vamos criar uma moeda estatal para obrigar todo mundo a ir num sentido. Isso é ridículo. Moeda estatal tem que acabar com isso. Tem que ter moeda livre. Deixa as pessoas livres. Enfim, sobre os livros. Construção biológica. Prosperidade. Não ao progresso, sim à prosperidade. O que é prosperidade? Você conseguir aquilo que você tem aspiração. Melhorei de vida, prosperidade. Consegui fazer o que eu queria, prosperidade. Né? Consegui uma empresa, consegui emprego, consegui criar uma empresa, consegui me casar com a mulher que eu gosto. Prosperidade. Construção biológica, definições históricas. Ah, isso aqui é uma maravilha. Tão maravilha quanto quando o homem descobriu e controlou a agricultura, tão maravilhosa quanto a descoberta sistemática de técnicas agrícolas, a agricultura foi uma maravilha. E tão bom quanto isso, a história através da história. Quando o homem conseguiu organizar bem a história. Eu sei que em algumas civilizações a escrita surgiu mais ou menos junto com a agricultura, tem umas que a agricultura surgiu primeiro, depois a escrita, mas independente disso, depois que a agricultura estava bem dominada pela sociedade geral, assim, pelas tribos e povos, quando a agricultura estava bem estabelecida, bem dominada, sobrou mais tempo para pensar em outras coisas, inclusive sobre a história. Fatos históricos, registros, anotações, cultura, teatro, música, espiritualidade, e essa história através da história. Como os antigos, lá em 200 a.C., pensavam sobre história? Como que pensavam sobre a história na Idade Média? Como pensam sobre os fatos históricos na atualidade? Infelizmente, na atualidade, o pessoal da esquerda tem esse delírio de achar que a história tem a tendência a um governo forte. Isso é ridículo, isso é uma bobagem. Porque o governo, o Estado forte fica e desmorona sempre. Já aconteceu com o Império Romano, com o Império Mongol, com o Império Japonês, com o Império Britânico, com vários e vários e vários e vários. Então esse negócio de Estado forte, isso aí não é o futuro. Isso aí é um delírio. Tá? Enfim, o livre mercado e as pequenas sociedades autônomas sempre vão voltar. E é muito bom, quebra um grande império e aparecem pequenos países com a sua cultura, com a sua tradição, de uma maneira orgânica. E, infelizmente, esses países, com o passar dos séculos, vão se pervertendo, como aconteceu com a França. A França nasceu de um jeito natural, orgânico, e foi se pervertendo até virar uma bosta. Então, isso são coisas do mundo. Agora, em toda época existem coisas ruins e coisas boas. Na melhor época ainda existem coisas ruins. E na pior época ainda existem coisas boas. E cada um com a sua consciência. Em determinada época do mundo, Deus julga pela capacidade da pessoa naquele momento. Deus julga pelo que a pessoa sabe, pelo que a pessoa busca de fazer de melhor. E as religiões são pessoas buscando Deus.
E eu vou escrever esse livro sobre a história através da história. E é isso mesmo. Agora, tchau.